Olá, começamos o Design e Arquitetura, um programa que por meio da comunicação traz as transformações e as tendências que modificam o jeito aí de projetar locais. No nosso dia a dia, passamos muito mais tempo aí nas empresas ou então trabalhando em casa por meio do home office. Para todas essas situações, precisamos ter um local realmente legal e preparado para as nossas atividades. Sempre com harmonização e também a integração de alguns elementos, como em casos de personalização, também saber aí detalhes e a rotina de quem vai ali trabalhar, fazer a acústica do espaço, ter aí uma avaliação se tem muita iluminação ou a falta dela e também aí ter tudo integrado, principalmente com os recursos naturais, para se ter aí uma boa produtividade e qualidade de vida na atividade que vai exercer. Para entendermos muito mais sobre o que é essa integração da qualidade de vida, produtividade e espaços bem preparados, vamos hoje conversar com a arquiteta Priscila Benck, que faz aí trabalhos voltados para a área corporativa na arquitetura e também no design. Bem-vinda, Priscila, obrigada. Obrigada, Luciana, é um prazer enorme estar aqui conversando sobre esse tema, que hoje é um tema super importante, né? Cada vez mais a gente passa mais horas dentro dos ambientes de trabalho, então como é que isso afeta na gente mesmo? Acho que muitas pessoas até consideram que passam mais tempo, né, no trabalho do que em casa, né? É verdade. Hoje, né, a gente não só no trabalho, mas em ambientes construídos, né? A gente sabe que ao longo da nossa vida tem pesquisas que já demonstram que a gente permanece 90% da nossa vida dentro dos ambientes. Então, se a gente começa a entender que existe uma relação entre o ambiente e a pessoa, o ser humano, a gente precisa entender como é que é essa relação, de que forma que a gente consegue criar um ambiente mais assertivo e, no caso de uma empresa, mais produtivo mesmo, né? É isso que a gente busca. Realmente, tem que ser produtivo, porque ali se tem também os objetivos e metas, né? E essa área de arquitetura e também do design está aí realmente estudando e buscando esses caminhos para melhorar? Com certeza. A gente percebe hoje, e nessa área do meio corporativo, a gente tem percebido uma preocupação com um olhar mais humano. A gente já percebe que o ambiente corporativo hoje está tão... As pessoas já se sentem tão pressionadas, né, já vem de um meio com tantas cobranças, tantas metas que tem que atingir, enfim. Então, quando a gente entende que a arquitetura, que o meio físico também pode ser usado como uma ferramenta para contribuir, para melhorar a qualidade de vida dessas pessoas, que elas se sintam melhor e, consequentemente, que produzam melhor, né? Se cria aí um novo olhar, uma nova forma de enxergar os ambientes e um novo olhar para a arquitetura desses ambientes, né? Então, é mais ou menos por aí que a gente tem desenvolvido muito dos nossos trabalhos, tanto com projetos quanto consultorias voltados para empresas ou profissionais autônomos que trabalham, às vezes, em casa ou em coworking mesmo. E dentro dessas atividades, né, você foi buscar e saber muito mais de uma tendência chamada neuroarquitetura. Exatamente. Porque o que acontece, Luciana? Quando a gente fala, né, que o ambiente impacta nas pessoas, eu disse, bom, tem um desafio aí, vamos entender como é que funcionam as pessoas. Né? E quando a gente começa a estudar um pouco sobre pessoas, sobre o ser humano, a gente vê que a gente tem um órgão fantástico, que é o nosso cérebro, que regula todo o nosso corpo, né? As nossas emoções, os nossos comportamentos. Então, procurando entender como é que o ambiente físico, como é que a arquitetura impacta no cérebro das pessoas e, consequentemente, na emoção delas e no comportamento delas, eu vi essa necessidade de entrar mais em contato com o pessoal da área da medicina, da área da neurociência, e hoje existe sim um campo de estudo que se chama neuroarquitetura, que é a relação dos profissionais da neurociência com os profissionais da arquitetura. Vamos fazer então o seguinte, a Priscila trouxe para nós aí um material que ela acaba também apresentando aí nas suas palestras, né? Depois ela vai dar mais detalhes aí em toda a carreira dela, porque ela não é de São Paulo. E eu vou pedir aí a produção para apresentar para a gente esse vídeo que a Priscila preparou com mais aí detalhes do que é a neuroarquitetura. Você já ouviu falar no conceito da neuroarquitetura? Como o próprio nome já diz, é o envolvimento de duas disciplinas, a neurociência e a arquitetura. Quando a gente fala em neurociência, a gente fala
no cérebro, nosso principal órgão, no comportamento deste cérebro. E quando a gente fala em arquitetura, a gente fala do espaço físico, a gente fala do ambiente, da luz, da acústica, dos cheiros, enfim, de tudo que compõe o nosso entorno. Então, a neuroarquitetura, ela traz, através de explicações biológicas, racionais, como é que acontece o impacto do espaço físico no nosso cérebro e, consequentemente, no comportamento humano. A neuroarquitetura, apesar de não ser utilizada neste conceito, com este nome, já é bastante aplicada em ambientes comerciais. Por exemplo, lojas. Tem lojas que a gente nem precisa nem olhar o preço da etiqueta das roupas, mas que quando a gente entra naquele espaço, quando a gente entra naquele ambiente, a gente já percebe que é um ambiente mais elegante, onde tem roupas mais diferenciadas e, consequentemente, vai ter um valor maior. Já outras lojas querem definir melhor públicos totalmente diferentes. Então, lojas que vendem produtos populares, por exemplo, tem um clima, tem uma atmosfera do espaço diferente para justamente atrair essas pessoas, e as pessoas, quando entram nessas lojas, elas se sentem à vontade para adquirir aqueles produtos porque sabem que vão poder pagar por eles. Essas estratégias de marketing, como a gente já falou, que são muito aplicadas no meio comercial, também podem ser aplicadas em outros meios. Você já pensou em aplicar os conceitos da neuroarquitetura em ambientes corporativos? Criar um espaço. Está aí a Priscila com mais detalhes do que a neuroarquitetura. Priscila, como arquiteta, palestrante e também de alguma forma você está investindo e pesquisando muito nessa área. O que já deu para perceber, o que está acontecendo nos grandes centros aí de estudos relacionados à arquitetura e também à ciência? Bom, Luciana, realmente eu tô investindo e tô procurando quem que está estudando esse assunto, porque é um assunto novo. É um assunto novo tanto fora do Brasil quanto aqui no Brasil, né? Então, existe uma academia em San Diego, que é onde eu participei de um congresso no ano passado, que estuda essa relação da neurociência com a arquitetura. E lá o que está sendo muito interessante é essa participação do pessoal da medicina mesmo. Então, através de pesquisas, e claro, centros de pesquisas precisam ter todo um investimento de aparelhagem, né? Como é que você mede o cérebro das pessoas dentro de um ambiente. Então, essas pesquisas estão sendo feitas e são necessárias para nos trazer essa justificativa e para nos motivar a seguir nessa linha de pesquisa, né? Então agora a gente já está trazendo para o Brasil um pouco deste conceito. Percebo já muitos profissionais da área da arquitetura e também da área da neurociência interessados em desenvolver pesquisas aqui no Brasil, e a gente está nesse momento justamente em diálogo com essas instituições de ensino, essas universidades, para que de fato aqui a gente consiga criar um grupo de pesquisa para seguir nesse assunto. E tudo está relacionado também na questão da qualidade de vida e também esse impacto que possa ocorrer nas empresas quando a gente fala de doenças, né, ocupacionais, se fala da saúde mesmo, do que é um ambiente negativo, causando aí diretamente a baixa produtividade de quem está ali trabalhando, né? Exatamente, Luciana. Daí trouxeste um outro ponto que é muito importante, que quando a gente fala em saúde, a gente fala em segurança do trabalho, a gente fala em uma série de normas, né, que são definidas pelo Ministério do Trabalho e que as empresas precisam seguir, precisam se adequar, e se não estiver seguindo, corre sérios riscos aí de causas trabalhistas. Então, realmente, o impacto do ambiente, ele é tão profundo que ele atinge tanto questões psicológicas, mesmo emocionais, como a gente estava falando, né, que a neurociência já explica e como isso acontece, mas também meio físico mesmo, né? O nosso corpo também sente, né? Por exemplo, uma cadeira, enfim. Todos esses detalhes, né? Se o ambiente não tá legal, não tem como, né? Você, mesmo sendo só, mas o trabalho ele não envolve a mão de obra, mas é o pensar, o intelectual. Se você não tá numa boa, né, posição ali, confortável, algo te incomodando, lógico, o seu rendimento vai ser prejudicado. E sendo prejudicado, não se tem aí realmente como atingir as metas propostas, né, para as atividades profissionais. E hoje, como você citou, existe normativas, né? Existe aí todo um pensar em torno realmente do que essa saúde
de quem está trabalhando. E o que mais causa como vítimas ou quais são as doenças mais causadas por ambientes inadequados? Bom, quando a gente fala então em questões físicas mesmo, né, do corpo humano, a gente percebe que o impacto de uma postura inadequada em uma cadeira inadequada pode trazer sim sérios problemas de saúde, entre elas, por exemplo, a hérnia de disco, né, que é um problema na coluna mesmo. Então aí a gente começa a perceber o quanto de fato se precisa investir, né? Não é um custo você adquirir hoje uma cadeira adequada, mas é um investimento para prevenir uma futura doença e no caso de grandes empresas aí até riscos de causas trabalhistas, né? Então o primeiro ponto que eu trago, assim, quando a gente fala de saúde, é uma questão de ergonomia, de uma postura adequada, e para isso a gente precisa ter um mobiliário adequado, né? Para que a pessoa possa sentar corretamente. E essa preocupação está partindo mais da área de recursos humanos, ou se a área que está ali trabalhando como prestador de serviço, o arquiteto, o designer, acaba despertando essa situação e as empresas adotam o que esses profissionais estão falando? Eu percebo que hoje pouco se fala, na verdade, sobre isso, né? Existem as normas, mas não se fala muito isso, talvez em função de fiscalização, enfim. Mas cabe a nós, como profissionais da área da arquitetura, assim como profissionais da área de segurança do trabalho, né, que estão muito a par dessas normas, e também médicos do trabalho que sabem já desse impacto, orientar aí todos os profissionais e pessoal de diretoria, enfim, das empresas, para que possa realmente se observar. Porque às vezes, né, Luciana, é detalhe que no dia a dia de quem está utilizando esses espaços vai acabar percebendo e vai impactar no bem-estar, na qualidade de vida e na produtividade final. Isso é muito interessante, né? A gente aqui discutindo arquitetura, design e entrando também agora com a neurociência, né? E aí esse braço já forte, como você há pouco também descreveu, quais são esses lugares, esses núcleos que já estão aí se aliando, né? Com a questão muito mais comportamental. Porque, mais uma vez, né, o design, a arquitetura, a gente sempre está falando aqui no design e arquitetura no nosso programa Sextas-feiras. Ele é realmente uma tradução do seu comportamento e também dos seus hábitos. Ele vem para atender o que realmente é a necessidade. Então, não é uma coisa distante, não é naquela coisa assim, deve ser só arte. Então, uma arquitetura que é arte, um design que é arte, não. Ele está ali, né, no dia a dia para atender às nossas necessidades. E sempre tem aquele despertar, né? Qual que é a melhor empresa, então, para se trabalhar? Existe um modelo e tal? Lógico, a gente queria ter um modelo, né? Mas de bolo, né? Seria bom. Mas a gente tem, assim, algumas noções de que a gente pode falar desse momento, né? Que são as empresas muito mais .com. São as empresas que estão aí mais antenadas e preocupadas com esse ambiente, porque sabe do resultado final, né? Então, a gente trouxe aqui, vai pedir aqui a produção para apresentar, um material de uma visita que eu fiz ao escritório aqui de São Paulo do Google, que realmente ali tem um trabalho feito para se ter ali áreas de grandes pensadores, desenvolvimento de produtos. E parece assim, que quando a gente fala, eu fui visitar o escritório aqui em São Paulo do Google, que legal, eu queria trabalhar lá, como que é? Realmente assim, é tudo muito ao ar livre, as pessoas ficam muito à vontade? Sim, mas também tem toda essa preocupação que a gente vai ver já já. Pode mostrar. Agora vamos também mostrar o outro, que foi uma visita que eu fiz. Eu trouxe algumas fotos que foram aí, compartilhadas com o grupo de visitação ao prédio que fica aqui em São Paulo. E interessante, Priscila, é que o ambiente, ele está num prédio muito luxuoso aqui na cidade de São Paulo, na Zona Sul, que realmente ele fica até a própria estrutura, que é a arquitetura desse prédio, ele também sobressai e traz essa informação de é possível você ter passagens de ar, você ter jardins bem cuidados, tudo numa empresa só. Quero então aqui mostrar o segundo vídeo a vocês e a gente já começa aí dando esses detalhes do que foi essa visita ao prédio aí do escritório do Google em São Paulo. Tá pronto?
Dentro da mídia, aqui ó, com a credencial na mão, dentro do Google. Estamos no 20º andar, aqui da Avenida Faria Lima, região Mais os Itaim, funcionários onde ali fica da a sede hora. do Google aqui em São Paulo. E para você, daqui a pouquinho, muita coisa. Aguardem. A varanda, né? Que é chamado Grande Varanda, e para ficar ali à vontade. E tem cada espaço, Priscila, diferenciado, que eu acho que você também recebe esse tipo de informação. Essas empresas.com estão assim mais moderninhas, estão mais antenadas, proporcionando realmente aí produtividade, lucros, sucesso. Queremos ter esse mesmo ambiente. É dessa maneira? É muito. O que a gente tem visto é que realmente o Google ele criou uma história, um conceito, né, que hoje está impactando na arquitetura corporativa. E é muito interessante porque às vezes eu vou em clientes e se criou, é tão forte essa referência do Google que eles chegam para mim já dizendo: Priscila, o que eu quero é fazer uma empresa estilo Google. Né? E é engraçado porque pela primeira vez na história da arquitetura está acontecendo isso, uma empresa está definindo o nome de um estilo, né? Ó, ali a gente já vê, Priscila, na nossa tela, que ali é a recepção. É uma coisa bem alegre, né? Essa marca não precisa falar, né? Todo mundo acho que reconhece, né? E como realmente o buscador, o pesquisador, está se criando até linguagem, né? Vou dar uma googada. São os Googles, né? Desse jeito. E ali segue-se, tem marcação, cores, né? Que marcam aí o logotipo da empresa por todos os lados, vocês podem perceber. E você tem essa também preocupação? Ali já é um espaço, né? Que o Paulo está mostrando para nós, que é a área específica de trabalho. Que é específica mesmo. Ali são as mesas que ficam realmente a equipe de criação. E ali já tem uma outra sala, também ali que são ocupadas por a equipe, né? Que é realmente que acabam desenvolvendo ali projetos e ideias. Deu para perceber que o Google trabalha com as suas próprias cores nos seus ambientes. Então foi uma boa escolha. O logotipo é reconhecido, tá em todos os lugares. E se não fosse o Google, dá para trabalhar também com as cores do logotipo da empresa no local? Dá sim. O que a gente normalmente sugere? Porque o Google, né? Por que o Google dá certo? O Google o ambiente dele é muito coerente. É coerente com a própria cultura da empresa. Então essas múltiplas cores que já vem desde o logo, né, já dão uma informalidade, já dão uma descontraída, né, e os ambientes são coerentes para isso, então é bacana se aplicar nesse caso as mesmas cores do logo. Mas o que a gente procura orientar quando uma empresa quer definir o seu espaço e colocar alguma cor específica? Hoje a gente sabe, e a neuroarquitetura justifica isso, que as cores também impactam no nosso cérebro, nas nossas emoções e nos nossos comportamentos. Aí você tem, né? Resultados ou não, né? Exatamente. Então, daqui a pouco, pode ser mais interessante você deixar, por exemplo, uma recepção, que nem a gente viu ali a recepção do Google. Ali na recepção, sim, coloca o logo da empresa. Cartão de visita. Cartão de visita, para dar o primeiro impacto. Mas daí, nos ambientes de trabalho, onde as pessoas vão permanecer ali 8, 9, não sei quantas horas, vamos utilizar as cores de uma forma mais estratégica, pode ser mais inteligente, porque daqui a pouco uma cor pode contribuir para uma habilidade de criatividade ou de concentração, enfim. Então, normalmente eu sugiro isso. Deixa a recepção, né? Põe as cores da empresa e dentro dos ambientes trabalha as cores de uma forma mais assertiva, mais inteligente mesmo. E nesse caso, são pessoas ali que estão em plena atividade de desenvolvimento, então são mesas uma colada na outra. Isso é um procedimento de empresa livre, aberta, as pessoas ficarem à vontade, um falar com o outro, não precisa mandar mensagem, não precisa mandar um WhatsApp, uma mensagem, ela vem até aqui, ó, leia o e-mail que eu mandei, não, acho que é o falar mesmo, né, num grande salão. Isso é muito estratégico, né? Eu tive também visitando essa sede do Google e eu achei muito interessante. Tem as estações de trabalho, daí tem outras áreas que, né, você deve ter visto também. Mas o que acontece ali? O foco é o diálogo. O Google quer ser uma empresa criativa, inovadora. E já se sabe que isso máquina nenhuma consegue fazer. É a interação entre as pessoas que vai deixá-las mais criativas e mais inovadoras. Então, posicionar as mesas de trabalho num espaço mais aberto, com as pessoas uma frente às outras, para estimular essa comunicação, é uma estratégia justamente para ter mais integração e para que as pessoas possam criar melhor, né?
Eu acho que no espaço que, vamos dizer assim, ambiente de escritório de advocacia, isso não dá certo. Exato. Aí é que a gente precisa ir para a coerência, né? Então eu costumo dizer que a gente precisa prestar atenção em três características que tem que estar coerente. A primeira é em relação à cultura da empresa. Então, se de fato, se é um escritório de advogados que tem uma hierarquia vertical, talvez não seja coerente fazer um ambiente estilo Google, né? As pessoas talvez nem iriam sentir à vontade porque não é parte da cultura isso. Uma segunda característica é o próprio perfil de profissionais. Então a gente vê que tem novas gerações entrando no mercado de trabalho que têm características diferentes, que querem um ambiente mais descontraído, com mais liberdade, né? E o terceiro ponto é de fato a atividade que essas pessoas têm que cumprir ali. Então, como a gente falou, o Google, ele precisa estimular a habilidade da criatividade, da inovação, e isso se alcança através do contato entre as pessoas, e por isso que os ambientes estimulam isso. Agora, se é no caso do escritório de advocacia ou no escritório de finanças, onde as pessoas precisam estar concentradas, talvez seja mais interessante criar uma arquitetura um pouquinho diferente, né? Mais coerente para isso. Né? Vamos seguir então, vou pedir aí a produção para colocar também o local para palestras. Ali ó, sou eu, fiz ali a palestra, também lugar muito aberto, tem mais uma foto aí com espaço, né? Eles sempre utilizam esse andar aí principal, que é aquele que eu mostrei a parte externa, né? Que é a área também ali de... para ficar à vontade, eles chamam. Porque a palestra, o curso também, você tem que ficar à vontade para perguntar. Olha só o que já está aparecendo. Esse é o refeitório, que tem aí um tema, né, que eles buscam dentro dos escritórios aqui no Brasil do Google, sempre homenagear uma cultura pela gastronomia. Nesse caso aí, o Brasil está sendo homenageado também. Outro espaço também de... refeição, descontração, vamos lá encontrar lá no espaço que eles chamam de Kombi Verde, né? Até detalhes ali. Isso realmente existe, viu, gente? Não é? E é utilizado, isso que é interessante, com detalhes aí, tanto como se fosse uma feira livre, né? E as pessoas ali circularem de uma forma também aí a pensar no que está acontecendo. Outro espaço aí de... acho que muitos pedidos. Eu preciso ter na minha empresa uma área que as pessoas, meus funcionários, tenham aí liberdade para ter atividades como jogos, né? Ali no caso era uma mesa de bilhar. Ali também continua o salão de jogos, mas ali é um grupo trabalhando não, né? Também tá na sua jornada de trabalho, mas tá jogando. E aí o Google também aproveita e coloca muitos produtos para testes. Então ali tudo realmente tem um porquê, né? Quem dirige aí essa parte muito mais de estrutura, né, das empresas pelo mundo do Google tem o porquê. Essa é uma outra área, gente, essa área aí também é de atividade para demonstração do que eles pensaram, do que é a nova campanha, é dessa maneira. Tem o nome de Maracanã, foi uma homenagem ao estádio do Maracanã. Olha outra área aí com esses estofamentos para esse descanso mesmo e esse relaxamento. As pessoas podem a qualquer momento. Tem isso, tem a tal da rede, não é mito, é verdade. Você pode, ali, ali nós estamos vendo 3, mas eu contei 8 redes. Você pode, se escolher um momento do dia, ir lá, relaxar, ler um livro, levar o seu smartphone, seu tablet e ali dar continuidade ao seu trabalho. Muito bacana, né? Eu acho que essa coisa de que... olha a parte externa aí de novo, né? Acho que essa situação de qualidade de vida e a liberdade, como você acabou também aí descrevendo pra gente, funciona muito para o objetivo mesmo, para a produtividade esperada daquele espaço. O Google espera que os seus funcionários realmente ali desempenhem e que buscam um novo criativo, realmente tudo em primeira mão. Então, para quê, né? Negar benefícios. Vamos dar benefícios. Já teve algum pedido assim? Bota uma rede aqui na minha sala. Já, muitos. E daí cabe justamente essa orientação de que as coisas, para mim a palavra-chave é coerência,
né? Então, o Google funciona assim, as pessoas gostam de trabalhar ali, porque é coerente com a cultura dele, com o perfil de profissionais dele, com as atividades que têm que ser desenvolvidas ali, né? Então, se a empresa ela tem essas características também, por que não fazer isso? A gente já vê que dá certo. Mas perceber, se por acaso não tem essa característica, se é uma empresa com uma estrutura diferente, que seja coerente, porque senão, Luciana, também acaba, e eu já ouvi situações assim, daqui a pouco uma empresa que quer ser moderninha, né, e quer copiar um estilo para dar uma imagem que na verdade não é, pode até ter um efeito contrário para os próprios profissionais, né? Que vem aquilo muito no sentido, ai, nossa, não tem nada a ver com essa empresa, né, que eu trabalho. Que é mais aparecer, fazer mais um marketing em cima de uma realidade que não é. Então, a gente precisa cuidar muito isso para que, de fato, seja coerente. Existe algum pedido, algum momento que você foi chamada ou que você sabe de algum projeto que fala assim, vamos cortar o sinal de internet na empresa porque não está produzindo? Tem muitas situações hoje, né? A gente tem que estar com esse olhar, principalmente nesse momento econômico que a gente vive em função da produtividade, né? Sim. Então é isso que a gente tem mais trabalhado, de que forma que o ambiente pode contribuir nesta produtividade. E quando a gente fala nisso, o que depende a performance de um profissional? Tem 3 fatores aí que mostram as bibliografias. Primeiro, o quanto ele sabe da técnica, né? Então, o quanto ele se especializou naquele assunto, qual é a capacidade intelectual dele para uma determinada atividade. O segundo ponto é o quanto ele está motivado a fazer, né? Porque não adianta ele só saber e, de fato, não querer fazer a atividade dele. Mas, além de saber a técnica, além de estar motivado a amar a empresa, amar o seu trabalho, ele precisa estar dentro de um ambiente que possibilite ele de trabalhar de forma mais assertiva, né? Mais produtiva. Então, a gente vê aí que são esses 3 elementos, o ambiente faz parte disso, e daí as empresas, em conjunto com arquitetos, com designers, com profissionais da área de RH, facilities, a gente organiza os espaços para que a pessoa consiga cumprir o seu trabalho sem nenhum prejuízo, sem nenhuma distração do ambiente. Temos aqui mais detalhes. Esse prédio, né, esse escritório do Google aqui em São Paulo, ele foi inaugurado em dezembro de 2016. E ele ocupa 2,5 andares de um prédio luxuoso localizado na Avenida Faria Lima, na capital paulista, com uma área de 9.000 metros quadrados. Essa sede tem aí 400 funcionários circulando aí dentro de uma jornada de trabalho. E possui aí as cozinhas decoradas aí, como nós falamos, temas paulistanos, que vão se renovando. E também esse grande terraço aí ao lado dessa sala de reunião. Tem um detalhe, viu, Priscila? Esse projeto foi desenvolvido por uma equipe e dentro dessa equipe tem um arquiteto brasileiro. Uhum. Eu vou pedir aí pra gente mostrar quem é o Carlos Augusto Joly Requena. Ele aí, conhecido como Guto. Uhum. Vou falar um pouquinho sobre ele. Ele é de Sorocaba, ele é formado em arquitetura pela Universidade São Carlos. O Guto foi arquiteto aí escolhido pelo escritório do Google para São Paulo para projetar junto com a AW. Os primeiros escritórios aqui em São Paulo e isso também teve um reflexo em outras cidades aqui no país. Esse não é o único grande projeto do Guto. Ele também assina com o Marcelo Rosenbaum a criação do edifício Brasil, um prédio residencial de 30 andares no bairro do Bexiga, tradicional aqui em São Paulo, e também aí está formando uma dupla com o arquiteto Maurício Arruda, pela reconstrução da Disco, uma casa noturna muito badalada em São Paulo. Então, assim, existe já aí essa coerência, né, de que a gente tem que, para cada região, né, para cada momento da arquitetura e do design, procurar os talentos aqui. Que com certeza o Guto tem essas referências, né, buscando muito mais aí esse contexto, esses correlatos na formação do projeto.
É muito interessante isso. Que bom, né, que a gente tem aqui no Brasil profissionais realmente qualificados e que estão impactando e sendo referências até internacionais, Sim. né? Eu venho de uma formação na Alemanha e quando a gente fala da arquitetura do Brasil, eles já vêm de uma forma diferente também e de uma forma bacana, né? Desse nosso olhar mais espontâneo, que de fato a gente consegue olhar para o ser humano, né? Entender o que o ser humano de fato precisa para poder projetar um ambiente. Então é bem interessante. E tem mais aqui, a gente acabou selecionando Uhum. o que é a marca do Guto. Ele diz que quer romper a herança, uma espécie de divisão em 3 áreas. Quer ficar aí realmente distante da social, da íntima e de serviços, que para ele não corresponde à praticidade dos hábitos atuais, os hábitos contemporâneos. Então, acho que essa liberdade, né? Grandes salões e essa liberdade também, inclusive, no momento ali da refeição, ter um espaço decorado, vamos dizer assim, como uma feira livre, né? Sim. Aliás, essas áreas de alimentação, elas podem ser muito estratégicas dentro de uma empresa também, né? Porque é o momento em que os colaboradores se sentam juntos, estão ali se alimentando, que é bacana também, porque as pessoas com fome, elas não produzem bem, né? E é um momento de realmente, a gente descontração fica assim, eu preciso comer alguma coisa, senão eu não consigo te responder, não consigo distrai. fazer. Posso almoçar e daqui a pouco eu respondo, não é assim? Exatamente, é uma distração, né? A gente precisa cuidar, são essas distrações. Então, observando ali os espaços do Google, que tem muito alimento, né? Durante o dia inteiro, para a pessoa de fato não sentir fome e estimular então esse convívio ainda mais durante uma refeição, esse contato. Dizem inclusive que o Gmail foi criado durante um almoço, num bate-papo entre os colaboradores, se chegou ao conceito Gmail. Então é bem interessante isso. Para completar aqui, eu vou ler uma declaração direta aqui do Guto. Ele diz o seguinte: o indivíduo mudou, a família mudou, as casas devem abrigar usos diferentes e diversificados, serem desde um home office até um clube noturno. É verdade, a gente está passando por uma era de transformações, né? Muita coisa. A internet, a tecnologia veio e nos modificou. A gente vê essas gerações que estão surgindo aí já com o telefone, com o tablet, né? Sim. Então, isso obviamente impacta no meio corporativo também, né? Esses profissionais que estão entrando no mercado de trabalho, como é que a tecnologia está influenciando isso. E os ambientes precisam se adaptar também a essas mudanças. É isso, a gente vai agora para o intervalo, porque na volta a Priscila vai dar detalhes para a gente como ter aí realmente ambientes bem assim preparados, em sintonia com o atual momento e as tendências e as transformações que conseguimos aplicar no nosso dia a dia. É rapidinho, até já! Um maluco teve uma grande ideia. Alberto Luchetti criou a AltV. Eu falo maluco porque na época muita gente não acreditou nessa ideia. E olha no que deu. Hoje a internet tem qualidade, está na casa de todo mundo, todos têm acesso e principalmente é um meio que está em crescimento. Então, Alberto Luchetti, parabéns pela sua ideia. Hoje você não é um maluco, você é um visionário. É assim que a gente tem que tratar. Eu agradeço, já passei pela AltV várias vezes e voltei agora com a Ana Kaline Entrevista, já participei do AltV Debate, já fiz novela, já apresentei o programa Comunique-se. E a AltV, além de uma grande casa, é também uma grande escola. Parabéns pelos 15 anos de AltV. Um beijo para você. AltV. Do Por Dentro da Mídia, que sempre traz para vocês novidades, buscando aí as transformações e também as tendências que estamos aí a cada momento vivendo na comunicação. E aqui na AltV não é diferente. Nesses 15 anos só temos aí mudanças e também muitas inovações. Então fique com a gente. Parabéns AltV pelos 15 anos.
AltV. Estamos de volta com o Design e Arquitetura. E por aqui temos já muitas participações. Eu quero agradecer aqui ao Luciano, do interior de São Paulo, o Ricardo Lizac, o Jair Rafael. Um grande abraço, Jair. Ele foi aqui também um dos nossos convidados na temporada anterior. O Felipe Soares, a Lilian Santos e a Roseli Forganes. A Roseli Forganes é de longe, hein? De Paris. Que legal! Isso que é legal, essa interatividade que a AltV acaba proporcionando, porque a gente está aí ao vivo no portal, que é altv.com.br, também aí com participações nas redes sociais, YouTube, Facebook, um pouco antes a gente fez Instagram, eu fiz o Snapchat do dia, então tudo legal. Conectado, tudo realmente aí se falando. E se falando, queria saber assim, mais detalhes, o que realmente é um ambiente em harmonia para um escritório. Bom, eu costumo falar da coerência que a gente já falou, né? Então, o estilo dessa arquitetura do ambiente ele precisa ser coerente com a cultura da empresa, né? Com o perfil dos profissionais. Mas a gente vê algumas características de ambientes que nós, como seres humanos, acaba impactando de uma forma mais positiva, né? Então, hoje a gente percebe muito essa influência do meio natural. Cada vez mais a gente, quanto mais contato a gente tiver com a natureza, e tem pesquisas hoje que já demonstram isso, melhor a gente se sente, né? Mais em harmonia parece que as coisas acontecem e fluem. Então, questões de iluminação natural, por exemplo, Luciana, puxa, pensa quem trabalha num shopping, por exemplo, que não vê, não enxerga a luz do dia, não sabe como tá o tempo, né? Que a gente entra na loja, as pessoas perguntam, como é que tá lá fora? Se tem modificação, as pessoas realmente têm esse comportamento. E isso, gente, impacta mesmo, impacta no nosso cérebro, impacta na forma como a gente se sente nos ambientes. Então, hoje a gente vê, assim, a presença de uma janela que receba uma luz natural e, se possível, que tenha uma vista bacana, é o que todo mundo quer mesmo, né? Então a gente percebe, assim, que são detalhes. Esses dias, inclusive, uma conhecida minha estava trabalhando no escritório no Rio de Janeiro e dela fotografou e botou nas redes sociais uma foto da mesa de trabalho dela. Que dá pra onde? Qual é a vista? Dava somente pro Pão de Açúcar. Pronto. Então ela disse, gente, tem como trabalhar melhor assim? É um detalhe. Às vezes a pessoa pode estar estressada, mal-humorada, mas se ela chega no ambiente de trabalho e pode abrir a janela, pode respirar um ar puro, ver uma iluminação natural, uma vista bacana, contribui, né? Já que você mencionou Rio de Janeiro, tem que mandar aqui um alô. Luiz André Ferreira com a gente aqui conectado e mandou aqui um detalhe. Estou assistindo. Que bom, hein? Que bom. Continue. E falando um pouco mais do que a gente pode pensar como uma repaginação, né? Acho que você já deve ter passado já por algumas situações desta e as pessoas buscam mesmo por ciclo mudanças. O que tem um período certo de se fazer isso? É início do ano, nas férias coletivas. Puxa, saí do meu trabalho, agora vou montar um escritório em casa. Espera um pouco, 2, 3 meses para você realmente fazer investimentos, porque ali vai ser um local que vai ter que trazer realmente a produtividade e gerar renda. Exato. E normalmente esses investimentos no meio físico são investimentos consideráveis, né? Dependendo do porte da empresa, das modificações que querem se fazer. Então a gente precisa planejar esse processo de uma forma muito pé no chão, muito inteligente, né? Fazer um planejamento de fato, desde o projeto, que o projeto seja assertivo. Então a gente falou da neurociência. A neurociência traz explicações biológicas racionais sobre o porquê das coisas. Então não é mais eu acho que essa cor vai ficar legal, por isso aquilo. Não, tá comprovado. O cérebro funciona da mesma maneira conforme os impactos do meio externo, né? Então a gente precisa pensar num projeto adequado, se organizar, porque obviamente isso tem um custo de implementação, né? E daí depois se implementa, estar ainda aberto e flexível a talvez durante o uso ainda ter que fazer algum tipo de adequação, porque quando a gente sabe quando a gente está ali no dia a dia que a gente também percebe outros detalhes, né? Então vamos fazer uma coisa bem assim legal para o que realmente aqui a AltV proporciona. A gente vai fazer um tira dúvidas com a Priscila.
mostrando Legal. algumas imagens e também falando quais são essas tendências, né? Se tá certo ou não, vamos por ali ou não, faço eu mesmo, vou perguntar, né? Que o ideal é sempre procurar um profissional, mas quando você chegar a um profissional, você realmente está muito mais preparado e saber o porquê, saber o que pedir. Legal. Então vamos começar com um trabalho que é a personalização aí dos espaços. Principalmente numa área de trabalho no qual, geralmente uma jornada de trabalho, né, vai de 6, 8, 10, 12 horas, a gente acaba passando aí muito tempo sentados. Exato. Né? E essa situação de ficarmos sentados, independente aí do cenário, a gente tem a preocupação também com cadeiras. E essas cadeiras, elas passam também aí por pesquisas, existe todo um envolvimento de outras áreas, né? Que tanto o design como o arquiteto, as pessoas que vão ali trabalhar com essa decoração interna, né? Ela tem essa preocupação da saúde ocupacional, que é da ergonomia. Exato, exato. A cadeira, como tu bem disseste, para mim é o principal investimento. Se você, assim, nesse momento, né, tá com poucos recursos, precisa investir em uma coisa só, Pensa na cadeira. É a primeira coisa, porque esse é o maior impacto, né? É justamente onde a gente passa hoje muitas horas do dia sentados, então a gente precisa de fato ter uma cadeira que nos possibilite estar em uma postura adequada. Nessa imagem é bem interessante porque a gente consegue ver que é uma cadeira de escritório, porém tem 3 principais características que eu costumo mencionar, porque existem 1 milhão de cadeiras no mercado com valores bem diferentes uma das outras. Mas o que é importante, gente? Que tenha a regulagem de altura do assento, então que realmente a gente consiga regular a altura mesmo, né, na hora de sentar. Que tem os braços, tá vendo que tem ali, dá pra ver que tem braços na cadeira. É bastante importante que esses braços eles também regulem, né, porque a gente tem perfis físicos diferentes. Então esse braço ele também tem que ser regulável. E observe um encosto. Existe uma saliência aqui, bem mais ou menos na altura da lombar, que consegue apoiá-la de uma forma mais adequada. Então, quando a gente senta na cadeira, a gente precisa sentar sempre bem para trás e sentir que realmente a nossa lombar está apoiada. Nada de ficar sentando inclinado para frente sem encostar, de fato, as costas. E tem mais um detalhe que chama a atenção nessa imagem, são os pés, né? Estão bem ali, realmente certos, né? O pé completo, né, no chão, porque às vezes você fica na pontinha do pé, né? Aí, ou então balançando as pernas, porque aí tá realmente com a regulagem inadequada. Existem padrões, né, dentro do setor aí de móveis, né, e no caso móveis para escritórios, existem normativas para altura, sim, né, e mecanismos que não podem faltar nessas cadeiras. Acho que um deles no caso, essas de rodinha e a regulagem, a altura. Exato. Né? Quanto mais a gente conseguir adaptar a cadeira ao ser humano, melhor será, e não o ser humano à cadeira. E sobre a questão das alturas, é interessante também observar que as nossas mesas, na verdade, também deveriam mexer à altura. Interessante. E a gente vê, isso, né? Porque aí você não teria essa situação assim, que é falar, mas mais que eu tenha uma cadeira confortável, a mesa tá me incomodando. E daí pode criar essa situação de daqui a pouco ficar com os pés no ar, no chão. Porque a gente tem que subir a cadeira para se adequar à mesa, né? E daí acaba que os pés sobem também e a gente coloca os apoios de pés. Então a gente vê modelos fora do Brasil aí que já mostram a mesa se elevando para justamente atender ao máximo a postura, né? E ali a gente tem esses desenhos mostrando também aí a preocupação do que é a questão da visão, né? Os trabalhos hoje, as estações de trabalho sempre aí acompanhadas de computadores e a tela tem que ter realmente estar instalado numa distância na qual se tenha realmente essa situação de segurança, né? Para não se prejudicar a saúde ali da pessoa, do usuário, né? Essa imagem é bem interessante porque hoje a realidade de muitos profissionais é utilizar o notebook, né? Que é ótimo, que ele é flexível, só que a gente precisa, para quem for de fato trabalhar 2 horas, 3 horas com o notebook, a gente precisa elevar esse monitor, né? Porque senão a gente vai ficar olhando para baixo e ali dá para ver que daí a gente sofre com um problema na coluna mesmo, né? Você inclina todo o seu corpo para frente para conseguir enxergar a tela.
E isso não é bacana. Então, a gente precisa levar esse monitor. Isso a gente faz através desses suportes que tem aí super acessíveis no mercado. Então, a gente expõe, coloca o suporte do Note, levanta esse monitor e daí, Luciana, é bem importante que a gente também tenha um mouse e um teclado externo, né? Para que você não precise se espichar ali com aquele teclado inclinado e querer digitar nele, né? Seguindo aí, dentro desse conjunto de cadeiras, a gente tem assim a outra situação que é o sofazinho de casa, né? Que é isso que você acabou de falar também. Não pode. Pois é, a gente precisa identificar quem trabalha em casa. Primeiro, é um trabalho profissional, você vai ficar quantas horas trabalhando nesse computador, nesse Note, né? Trabalhar em sofá, gente, é impossível, você não tem como ter a postura adequada. Então, se é para só ver um e-mail ou entrar numa rede social, ok. Mas depois de um tempo, pode começar a trazer prejuízos. E o que dores lombares, coluna prejudicada, né? E a própria visão, né? Exatamente. E o que é arriscado é que a gente sente no início essas dores, mas depois a gente se acostuma. O ser humano se acostuma com tudo, inclusive com aquilo que não é bom. E daí a gente só vai ver que aquilo nos trouxe um problema mais adiante, quando de fato der algum problema físico sério, né? Vamos saber então mais as tendências, né, do que a gente acaba aí buscando. Isso pode? Porque, ó, virou moda, né? É uma cadeira aí, com todo o design, né, e a sequência aí do que foi criado pelo Charles Hermes. E isso a gente vê em quase todas as lojas. E parece assim, leva porque além de ser cadeira para o seu escritório, você vai ficar super conectado, design desse jeito, e na cadeira de balanço. Gente, isso aí seria o ideal para aquelas áreas que a gente falou antes de descompressão, áreas de convivência, onde de fato a pessoa não precisa estar numa postura adequada para utilizar um equipamento, como por exemplo um computador. Então, isso aí deixa mais para a área da recepção, ou área de convivência, ou refeitório mesmo. Mas evita na estação de trabalho esse tipo de Tem mais cadeira aí, Charles Hermes. Essas realmente a gente, em quase todos os lugares, a gente vê, principalmente sala de reunião. Sala de reunião pode? Pois é, sala de reuniões, o que a gente costuma dizer? A gente precisa avaliar o período normalmente que as reuniões acontecem, então o tempo que as pessoas ficam ali, isso influencia no conforto das cadeiras e também se elas vão de fato utilizar os equipamentos, o notebook ou o computador por muitas horas. Se é uma reunião mais descontraída, de pouca duração, pode-se colocar assim uma cadeira assim, mas se a pessoa ela precisa estar numa postura, precisa ser uma cadeira mais confortável para que ela fique mais tempo sentada, a gente tem que pensar em outras características, né? Esse é o Charles Hermes aí, com a contribuição realmente do que ficou e a tendência, né? Cada vez mais a cadeira projetada por ele lá em 1970, ela ganhou repaginação e todo tipo de assento, né? Isso é muito bonito mesmo, mas dessa maneira que a Priscila falou. Pode-se usar também em outras áreas de convivência. Exato. Vamos passar agora para o conforto acústico. Vamos lá. Temos agora, né, essa preocupação porque cada vez mais as pessoas trabalham ou assistindo ou avaliando material que recebe por e-mail. E às vezes esse conforto acústico não é ficar dentro de uma sala e trancar a porta e ser ali uma informação que não pode vazar. Mas às vezes a estação de trabalho é aberta, né? A gente tem algumas imagens desse jeito, mostrando essas estações abertas. Ali é um conforto acústico, né? Esse tipo de material aplicado ali na divisória. Essa imagem, inclusive, é da feira da Orgatec, que é a maior feira que acontece na Alemanha, né? E foi feita no ano passado. E aí a gente observa que tem a estação de trabalho individual, mas ela está protegida com essas divisórias que absorvem o som, né? Então, claro, que às vezes dependendo da privacidade, se de fato não precisa sair nenhum som dali, a gente precisa pensar em uma divisória realmente fechada até o teto. Mas nesse caso, que era só para gerar algum tipo mais de privacidade e concentração quando a pessoa estiver trabalhando ali, esse tipo de divisória já ajuda bastante. E a próxima, nós temos agora, ali é direto, né? Achei tão interessante, tão pertinho da tela do computador, fazendo essa parede, né, menor, mas
partindo aí dessa divisória, né? E escondendo um pouquinho, né, a tela ali de quem passa do lado, né? Esse mobiliário é bem interessante porque ele tem múltiplas funções aí. Além de ele esconder um pouquinho, dar essa privacidade para quem está trabalhando, ele tem esse material para absorver um pouco a questão dos ruídos. E ele também, Luciana, nesse caso, ele é um suporte para esse monitor. Então você consegue levantar ele. Ele se move para cima e para baixo. Então, se você está trabalhando sentado ou de pé, você também tem como regular este monitor, assim como a mesa, que também tem essa flexibilidade. Então, isso são as novidades que aparecem nessa feira na Alemanha, né, que é a maior feira do mundo, que mostram já a integração das coisas, né? Então, dentro do mesmo mobiliário, no mesmo layout, que a gente possa aí atender várias preocupações. Aí que foi esse isolamento acústico, né? Paredes de vidro, né? E qual é a próxima? Aí também, né? Todo esse espaço também ali feito para ter uma sala para realmente assistir imagens ali na TV. Essa é uma tendência. Cada vez mais a gente tem empresas de call center. É desse jeito mesmo resolvendo? Pois é. Olha quantas mesas, uma ao lado da outra, que já é uma realidade, cada vez mais esse setor, né, crescendo, e a expansão é dessa maneira, sempre no mesmo local, no mesmo grande galpão. Porque a gente percebe que essa tendência do open space que a gente chama, né, que é todo mundo trabalhando no mesmo ambiente, veio com uma necessidade também de otimizar os espaços. Então, a gente sabe que o metro quadrado custa caro de um ambiente. Então, quanto mais pessoas a gente consegue botar dentro do mesmo ambiente, menos áreas de circulação a gente tem, mais compacto fica o escritório. Porém, entra daí a questão do desafio da acústica. Como é que você coloca um monte de gente naquela imagem? Realmente era uma quantidade grande de pessoas que tem um trabalho que exige uma comunicação, mesmo que seja pelo telefone, pela internet. Como é que você coloca essas pessoas para trabalhar umas ao lado das outras, sem que uma interfira e distraia a outra? Esse é o maior desafio que a gente tem visto hoje, e daí como tendência para tentar minimizar esses problemas de acústica, a gente vê soluções que eles chamam de smart working, né? Trabalhar de forma mais inteligente, que é você ter um ambiente aberto, ok? Para as pessoas poderem trabalhar em alguns momentos de forma mais colaborativa, né? Mais entrosadas, mais interativo mesmo entre elas, mas que tenha sim alguns lugares específicos para atividades, por exemplo, de concentração, que foi aquela imagem anterior que a gente viu, né? Que era uma salinha bem pequenininha, mas que resolve, né? Você consegue, por algum momento, tem que desenvolver uma conversa num Skype com alguém, ou tem que trabalhar de uma forma mais focada. Você tem o seu local ali reservado, vai ali, né? Fecha a portinha e exatamente, tem um conforto. Vamos passar então para iluminação? Vamos. Ali na iluminação a gente tem a falta ou então o excesso de iluminação. Ali era a iluminação adequada. E essa é a falta total, porque às vezes você quer trabalhar de madrugada em casa. Gente, é verdade, é assim. Ou então assim, não quero acordar as pessoas em casa ou no quarto, vou fazer, eu preciso continuar lendo, vou ler aqui mesmo pelo meu tablet. E essa iluminação que tá chegando assim aos olhos da pessoa? A gente vê, assim, realmente sérios problemas de fadiga visual em função da iluminação, né? Porque a gente tem aí dois riscos, como tu bem disseste. Um é muita luz, e daí essa luz pode nos dar reflexos, principalmente no monitor. E daí chega o final do dia, a gente tá lá com uma dor de cabeça, a gente não entende bem porquê, é em função do nosso olho, né? Que ficou reagindo àquele reflexo. E né, no caso dessa imagem, é o oposto. Então a gente tem um ambiente sem luz nenhuma, alguém trabalhando à noite, por exemplo, com um monitor que dá uma intensidade de luz muito forte. Então, o que acontece aí? A gente tem um contraste muito grande. E o nosso olho, ele fica tentando se ajustar, ora à luz escura, a sem luz, né? E ora a muita luz. E isso, depois de algumas horas, sim, pode trazer sérios prejuízos de dor de cabeça, dificuldade de dormir, né? O impacto que essa luz branca tem na gente, que também deixa de estimular o nosso cérebro, nosso hormônio do sono, ele não é produzido em função da luz branca. Então, a gente vê aí vários prejuízos que não são bons, né? Vamos ver aqui também as tendências do que a gente tem aí em iluminação. Isso aqui também, como design, todo mundo pede. Isso não resolve para escritório?
Pois é, iluminação também, Luciana, existe normas que a gente tem que cumprir. Então a gente tem que sempre medir a quantidade de luz que tem nos ambientes. O que a gente precisa só observar é que nesse caso, que são muito bacanas, esse tipo de luminária é super acessível no mercado, mas a gente precisa cuidar com o ofuscamento. Né? Então, se não tem uma proteção mesmo na luminária, pode acabar trazendo prejuízos de ofuscar a luz, porque a gente sabe, né? Às vezes quando a gente olha para uma luminária, dá aquele flash, na hora, né? Depois a gente até fica enxergando meio branco, né? Então a gente precisa cuidar isso. Luminárias que tragam uma luz um pouco mais difusa para o ambiente, mas que atendam, de fato, as normas, né? Da quantidade que a gente precisa ter de luz. Rapidinho, vamos ver então, tudo conectado com o meio ambiente, com o natural, Isso, né? Que a gente tem aí também esses exemplos que são cada vez mais o verde ocupando, né? As mesas, estações de trabalho, olha que bacana. Olha ali, também outra divisória, né? Que acaba fazendo uma composição ali também. Esses aí são as paredes verdes. As paredes verdes, né? Cada vez mais essa tendência, o jardim subindo. Ali eu uso também a substituição da madeira pelos materiais sustentáveis. Aonde eu queria chegar? Isso como a gente pode fazer, né? Cada vez mais a gente fala, nossa, que legal, você tem um escritório num container. Isso. Tem também toda preocupação em relação a esses elementos, né? Também. É bacana, claro, aí o reaproveitamento, né? Toda a questão da sustentabilidade, a gente vê muitas empresas preocupadas com isso e a gente também precisa se preocupar com isso. Mas claro que todo o ambiente, mesmo que ele seja num container, ele tem que partir de tudo isso que a gente está falando. Então, se vai se trabalhar no container, de fato adequar. Quer ver por dentro como que fica? Olha, dentro de um container, olha. E olha que interessante aí, Luciana, tem muito revestimento de madeira, né? Tá recebendo, ainda que, né, alguma iluminação natural. É essa busca por uma humanização, por essa relação com a natureza que a gente mais tem percebido hoje em dia, né? Gente, tem pesquisas que mostram isso. Aumenta a nossa produtividade, aumenta a nossa satisfação quando a gente está no meio da natureza. Então, realmente, a gente precisa observar. Né? E são detalhes. Você botar uma plantinha na sua mesa de trabalho, gente, o que custa isso? Rapidinho, pra gente não deixar de falar do trabalho em casa, que são os home offices. É uma super tendência aí que a gente vê, né? Ali, né? Ali foi uma modificação. E uma tendência que eu acho que é uma dúvida também das pessoas. E outra situação. Trabalhar caminhando, né? Atenção, né? Atenção. Aí não tem que ter normas, né? Tem que ter mais atenção. E a próxima foto é uma planta. Por que eu selecionei? Você vai comprar seu apartamento e vem lá a proposta. Você vai ter um espaço para qual você pode usar como escritório. E ali, especificamente, está entre a sala e a cozinha. Isso dá certo? Pois é. A localização do home office, gente, é fundamental para que a gente evite distrações domésticas. Sim. Porque esse que é o principal desafio hoje de quem trabalha em home office, que traz também seus benefícios, né? Por isso que muita gente está optando. Mas na hora de localizar esse ambiente, procure um espaço o mais silencioso possível da sua residência. Porque senão, daqui a pouco, é o barulho da cozinha, é o barulho da área de serviço, são as pessoas vendo TV na sala. Isso pode, né, te desviar a atenção. E depois, para te voltar a tua concentração, é bem difícil. Então, a gente precisa estar trabalhando num espaço mais privado, mais silencioso, mesmo que em casa. Que bacana! Chegamos ao fim aí do Design e Arquitetura. E a edição de hoje cheia realmente de dicas de quem está aí estudando, praticando, ouvindo o que realmente é a demanda e o que os profissionais estão buscando aí melhorar. Exatamente. Quero que você deixe seus contatos, porque deve ter mais perguntas e mais dúvidas aí sobre o ambiente adequado. Que legal, Luciana, foi um prazer enorme. Eu costumo dizer assim que eu amo esse assunto, né? É o que eu tenho me dedicado nos últimos anos. A gente desenvolveu um conceito que se chama qualidade corporativa. Quem tiver interesse, entrar no nosso site qualidadecorporativa.com.br, porque o nosso propósito é divulgar esses assuntos. Eu entendo que quanto mais pessoas entenderem que o meio físico, que a arquitetura, o ambiente, ele pode ser uma ferramenta para contribuir para o seu bem-estar, para a sua qualidade de vida e, consequentemente, produtividade, que é isso que a gente busca, gente. A gente tem na mão um super recurso, né, para todo mundo usar. Então, a gente está fazendo tanto palestras, cursos para profissionais da área da arquitetura, design de interiores também que queiram se especializar nessa área. Mas no nosso site, qualidadecorporativa.com.br, tem todas essas informações.
Legal, obrigada pela presença. Eu que agradeço. Pelo bate-papo, que foi realmente muito construtivo. E ficamos aí com o design e arquitetura, sempre com as transformações e as tendências que podemos aí trazer pela comunicação e você ficar sempre por dentro de tudo. Até a próxima semana!